Boa noite. Vamos lá começar mais uma live nesse grupo maravilhoso, abençoado, Mães com Fé. Nossa querida amiga aí, Tati, que nos convidou para estarmos mais uma vez com vocês, mães, mulheres, nesse mês especial, né, em comemoração às mulheres, mas também a todos que quiserem, né, que puderem participar nesse momento aqui ao vivo. E também aqueles que ainda vão nos ouvir, né? Depois vai chegar essa reflexão, esse compartilhamento desse testemunho, dessa palavra, dessa mensagem que estamos aqui, né? Eu estou aqui com muita alegria nessa noite. Então, quem estiver entrando já vai participando, vai dando um oi para a gente começar esse momento especial. E também, se alguém tiver pergunta, comentário, pode colocar, e a gente vai respondendo. Ah lá, a Adriana já deu boa noite, bem-vinda, obrigada, Adriana, que Deus abençoe você, querida. Então, nós vamos começar, né, Drica? Obrigada, viu? Que Deus nos abençoe nessa noite. Gostaria de estar começando, então, compartilhando com todas vocês, com todos que me ouvem agora, com muita gratidão no meu coração, primeiramente a Deus, que me concede essa oportunidade tão especial de compartilhar um pouco, né? Um pouco do que Deus tem feito na minha vida e especificamente um testemunho muito pessoal, muito profundo, muito particular que eu vivi, né? No final de 2018. Uma experiência, né? Um momento específico da minha vida que trouxe, né? Grande aprendizado. Tanto que o título, né, dessa reflexão de hoje é benefícios do sofrimento, né? O que nós podemos receber de benefícios, de bênçãos, de tesouros ocultos que estão nesses momentos tão difíceis que nós muitas vezes enfrentamos da vida e que às vezes a gente não se dá conta, não se percebe. Então eu gostaria de compartilhar isso com vocês nessa noite. Para não ficar apenas as minhas palavras, eu vou começar com a reflexão da palavra do Senhor que está em Romanos, no livro de Romanos, no capítulo 5, no verso 3. E aí, no decorrer, né, dessa reflexão, desse bate-papo aqui, eu vou estar contando um pouquinho para vocês do que Deus fez e que eu posso compartilhar nesse momento aqui. Então, vamos ler lá. Romanos, capítulo 5, no verso 3, diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, né? No sofrimento, nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Então, vamos ficar com esse versículo aqui inicial. Nós nos gloriamos, né? Essa palavra gloriar-se significa alegrar-se, né? Encontrar satisfação. Eu, né, pesquisei um pouquinho aí para poder aprofundar. Então, é orgulhar-se de algo. Então, nós nos gloriamos nas tribulações. Ou seja, nós podemos nos alegrar nos momentos difíceis, no sofrimento. Isso é tão forte, tão contraditório, que até os nossos ouvidos humanos, não é? Soa muitas vezes como encontrar alegria no sofrimento, como encontrar satisfação, gratidão no momento do sofrimento, da angústia, da tribulação. E é isso que a palavra do Senhor, não é? Isso que o apóstolo Paulo deixou aqui registrado neste livro de Romanos. E exatamente isso. Então, eu gosto muito porque esse desafio, é um desafio você estar vivendo um sofrimento, uma tribulação e encontrar, né? E encontrar alegria, e encontrar satisfação, encontrar gratidão por aquela situação. Bom, queridas, a Tati, né, entrou, que bom que você conseguiu, Tati, tá aqui com a gente. Boa noite, que Deus abençoe. Muito bom estar com você aqui também, querida. Queridas, na virada, né, no final de 2018, ali mais ou menos no final de novembro, eu fiz check-up como toda mulher, né? A gente gosta de cuidar da saúde, a gente sempre busca estar em dias com os nossos check-ups, com os nossos exames. E, como toda mulher, eu fiz isso, certo? Fui correr atrás dos meus check-ups anuais e, especificamente, né, em novembro, eu procurei um neurologista.
vinha sofrendo já há uns 3, 4 anos, mais ou menos, de enxaqueca, também muito comum, é um sintoma muito comum, uma doença muito comum para nós mulheres. Então, eu já vinha fazendo um tratamento com remédio contínuo para diminuir as dores de cabeça. Mas no ano de 2018 foi um ano muito tenso, de muitas dificuldades, de muitas provações para mim, para minha família. Deixei aí a cidade de São Bernardo do Campo, me mudei para Maringá, aqui no Paraná, que é onde eu moro hoje. Meu pai veio passar, né, o ano de 2018 comigo, meu pai e minha mãe, devido a uma enfermidade, uma cirurgia que ele precisava fazer. Então, foi todo um movimento familiar e tudo isso, né, durante todo o ano. Bom, chegou no final do ano, as enxaquecas estavam intensas, né, contínuas e muito fortes. Eu falei, bom, preciso voltar para o neuro. Boa noite, Elis, Deus abençoe. E aí fui para o neuro, fiz os exames que ele me pediu, check-up, exames de sangue, e ele me pediu uma ressonância, né? Geralmente eles pedem, e fiz a ressonância. Quando eu fui fazer, né, levar o laudo do diagnóstico para que o neuro analisasse, então eu tive, né, a notícia, a informação de que eu estava com, de acordo com aquela ressonância, né, eu estava com um aneurisma no meu lado direito. E que a partir daquele momento, esse neuro precisaria me encaminhar para um neurocirurgião, ou seja, um neuro, né, que poderia avaliar melhor meu caso, meu exame e provavelmente fazer mais exames para detectar exatamente aonde estava aquele aneurisma, qual o tamanho e qual a forma de tratar o aneurisma. Nós sabemos que é uma doença muito grave, inclusive o meu pai, né, sofreu dessa doença, eu tinha 15 anos, ele teve um aneurisma, foi operado, né, fez a cirurgia de crânio, passou aí 1 ano de processo de recuperação pós essa cirurgia. Então, nós sabemos que o aneurisma é uma doença grave, poucas pessoas conseguem ser tratadas, operadas a tempo. Mesmo quando operadas, o processo, né, cirúrgico, ele é muito, pós-cirúrgico, é muito sofrido, deixa muitas vezes sequelas. Deus operou um grande milagre na minha família, meu pai foi atendido, fez a cirurgia, passou por esse processo de recuperação e graças ao Senhor e aos médicos e a todo o cuidado médico, ele não teve nenhuma sequela. Então, quando eu recebi essa notícia do meu neuro, né, que estava ali avaliando o meu caso, falou, bom, Valesca, agora não é mais questão de enxaqueca, então você precisa passar por um neurocirurgião. Eu estava sozinha, e quando eu recebi aquela notícia, foi no dia 20 de novembro, queridas, no dia 20 de novembro. Quando eu recebi aquela notícia, o Senhor, né? O Senhor me cobriu com uma paz. Isso é tão profundo e é tão também marcante na minha vida, e eu acredito que vocês que estão me ouvindo, que já puderam sentir essa paz, que a palavra de Deus nos diz, uma paz que excede a todo entendimento e que está acima de toda e qualquer circunstâncias momentâneas, terrenas que nós enfrentamos nessa vida. Quando o médico me disse isso, eu senti realmente o conforto de Deus, a força de Deus, a graça de Deus para suportar, para absorver, né, e para digerir aquela situação, aquela notícia. E perguntei, então tá bom, doutor, né, quem o senhor me encaminha, e enfim. A partir dali, ele me indicou o especialista que eu deveria procurar o mais rápido possível para que eu soubesse o que eu deveria fazer. Então, foi assim, né? Saí do consultório médico, vim para casa e aquele dilema, como todas nós mulheres, né? A gente traz essa força para a nossa família, se a gente está bem, a nossa família fica bem, se a gente está abatida, se a gente está doente, entristecida, a nossa família sente, né? Eu falo que a mulher é esse termômetro, a mulher ela consegue exalar, né, as suas emoções, seus sentimentos, e toda a família consegue sentir e absorver isso que nós, mulheres, sentimos. Meu marido entrou, Wilton Figueiredo, muito bom estar vendo você aí com a gente também, bem-vindo, que Deus abençoe. Então, queridos, quando eu vim para casa, querido, né, meu esposo está aí, e quando eu vim para casa, dei essa notícia para os meus pais, dei essa notícia para o meu esposo, e foi um processo muito forte, muito difícil, sim, humanamente falando, porque ter esse diagnóstico de aneurisma
uma mulher jovem, né? Eu tenho 33 anos, sou mãe da Luísa de 11 anos, sou mãe do Miguel de 7. Nesse exato momento em que eu recebi, né, o diagnóstico ali, o exame, né, o resultado do exame de aneurisma que o médico estava me passando, no dia seguinte eu começaria a semana de provas na faculdade, agora eu estou no 4º ano de psicologia. Quando tudo isso aconteceu, né, na virada do ano passado, então eu estava entrando ali finalizando o 4º bimestre do 3º ano de psicologia, então teria a semana de provas, filhos, marido, um pai se recuperando de uma outra enfermidade em casa, todo esse contexto me rodeando, e eu pude ainda assim ter paz no meu coração, sentir o conforto e a força de Deus para encarar mais esse desafio. Quando eu passo isso para minha família, então vamos cuidar, vamos procurar o especialista. Foi quando então nós procuramos, né, aqui minha família, procuramos o especialista, marquei a consulta o mais rápido possível, né, com o neurocirurgião, porque é esse nosso papel humano, não é? Fazer aquilo que está ao nosso alcance. Então é ir aos médicos, fazer os check-ups, fazer os exames, se tiver que passar por algum tratamento, tomar medicação, isso cabe a nós, e Deus deixou, né, essa ciência maravilhosa, essa inteligência que vem de Deus aos homens. Então, eu fiz a minha parte, mas desde o primeiro momento, orando ao Senhor, Deus, sabendo que se o Senhor me permite passar por essa situação, eu sei que o Senhor também vai me dar condições, né, de suportar esse processo, e que se o Senhor quiser me curar, nós sabemos que o Senhor pode. Essa era a nossa oração em todo o tempo. A minha oração, a oração dos meus pais, a oração do meu esposo, né, da minha família, orando e clamando a Deus que se fosse possível, que o Senhor passasse de mim esse cálice, assim como o Senhor Jesus orou, né? Ali, antes de passar pelo processo da cruz. Essa deve ser a nossa oração sempre diante de uma situação que vai nos afligir, que nós nos vemos tão pequenos diante de um problema tão grande. Sim, nós podemos orar, Senhor, se for possível, se for a tua vontade, me livra dessa situação. Mas, mesmo que nós nos sintamos pequenos e o problema maior, nós podemos e devemos olhar para o alto e saber que o Senhor Jesus está acima dos nossos problemas. Então foi assim que eu e a minha família recebemos essa notícia inicialmente do diagnóstico da aneurisma. E fazendo todo o levantamento. Foram 15 dias nesse processo de ter o resultado da ressonância, ir a um especialista. Foi agendado, né, para que no dia 5 de dezembro de 2018 eu fizesse, então, um exame, né, que é como um cateterismo. É, na verdade, um cateterismo, que é feito pela artéria na virilha, é introduzido um catéter que chega ao cérebro, e lá o médico especialista consegue ter as imagens do cérebro para detectar exatamente aonde está esse aneurisma, aonde está o problema, o tamanho, a localidade, para poder fazer o planejamento, né, de como seria o tratamento e possivelmente uma cirurgia. Então, onde eu quero chegar agora, né? Então, me preparei durante todos aqueles 15 dias, buscando ao Senhor. Quando vinha, né, aquele pensamento, porque a vida segue, as provas tinham que ser realizadas, a família, os filhos, a rotina seguiu normalmente. Eu tinha aquele diagnóstico médico, eu sabia que eu precisaria fazer um novo exame e possivelmente, né, fazer o tratamento, mas eu não parei a minha vida, né? Não parei os meus sonhos, não parei os meus planos, mesmo diante de uma situação tão paralisante para muitos, né? E que poderia sim ser para mim. Mas eu foquei nas promessas do Senhor, eu foquei na palavra do Senhor, e quando o meu coração começava a ficar ansioso, começava a ficar angustiado, eu louvava. Então eu ia tomar banho, vinham os pensamentos, meu Deus, eu tenho que fazer mais um exame. Que situação, Senhor, como vai ser? Será que eu vou ter que fazer uma cirurgia de crânio? Será que eu não vou poder continuar estudando ano que vem? Como que eu vou dar essa notícia para os meus filhos se eu tiver que fazer, né, a cirurgia? Enfim, aqueles pensamentos que nos cercam nos momentos que nós estamos enfrentando um grande problema. Então, em vez de afligir a minha mente, o meu coração com esses pensamentos e ficar ainda mais sobrecarregada, preocupada, eu louvava, eu orava, e o meu espírito foi sendo guardado, aquietado pelo Senhor.
Meu espírito estando guardado no Senhor, a minha alma também pôde descansar, os meus pensamentos, o meu corpo também não ficou sobrecarregado. E assim também a minha família foi tendo paz e fé, clamando ao Senhor que o Senhor nos ajudasse nesse momento tão delicado. Então, queridas, quando chegou esse momento aí do exame do dia 5, né, do dia 5 de dezembro, nas vésperas desse exame, no dia 4, eu já estava em jejum, me preparando para realizar esse exame, que é um exame muito delicado. Eu, minha família, nos reunimos aqui em casa, eu, meu esposo, os meus filhos, que até então não sabiam exatamente da gravidade da minha enfermidade. Nós falamos para ele que a mamãe, né, eu falei, filhos, a mamãe vai fazer um exame, vou precisar ficar ausente ali um dia, tendo repouso, mas logo a mamãe volta para casa, se Deus quiser. Então, nós reunimos na véspera, no dia 4 do exame, para fazer uma oração, um culto, né, um devocional familiar. Nos reunimos, oramos ao Senhor, entregamos em família essa situação e Deus pôde mais uma vez nos confortar, nos dar ânimo, nos dar fé. Oramos, lemos uma palavra que foi a palavra, eu digo que é a palavra rema, né, que é a palavra que nos direcionou, que foi Joel, capítulo 2. Não é essa palavra que eu estou compartilhando hoje, já compartilhei essa palavra em outros momentos, né, aqui na igreja, na comunidade que nós frequentamos, e foi a mensagem que Deus deu para mim e para minha família. Joel capítulo 2, né, que é uma palavra de fé, de restituição e de provisão de Deus, de cuidado de Deus. E nós nos agarramos àquela palavra, àquela promessa que está em Joel capítulo 2, que é para cada um de nós, que cremos no Senhor Jesus, que cremos nas promessas do Senhor, e fomos dormir e no dia seguinte fomos para fazer, né? Eu fui para fazer esse exame, acompanhada do meu esposo e da minha mãe. E ao entrar então naquela sala médica gelada, aquele ar-condicionado gelado, deitada ali naquela maca, uma equipe, né? Um exame muito sério, ali deitadinha com meu coração diante do Senhor e falando, Pai, sei que o Senhor está aqui comigo, que o Senhor puder me livrar dessa situação. Em todo o tempo, o meu pensamento, o desejo do meu coração era que Deus me permitisse a cura inclusive através do procedimento médico, porque Deus pode manifestar a sua cura através dos cuidados dos médicos, do tratamento, da cirurgia, e essa era a minha oração. Então, que o Senhor me permitisse ser curada, né? Porque são raras pessoas que têm a oportunidade de descobrir uma doença de tal gravidade que é o aneurisma no check-up. Geralmente, quando elas, né, as pessoas, eu conheço outras pessoas além do meu pai que tiveram aneurisma, acredito que muitos conheçam. Quando a pessoa vai detectar, vai descobrir, vai ter esse diagnóstico, muitas vezes ela já está numa situação muito delicada, correndo riscos sérios de vida. Então eu falei, Senhor, eu creio que se o Senhor permitiu, olha aí, o propósito de Deus para tudo na nossa vida, né? Como também está escrito em Romanos capítulo 8, para tudo há um propósito de Deus. Então, eu creio, né? Eu falava, Senhor, se o Senhor me permitiu descobrir que estou enfrentando essa doença, as minhas enxaquecas não eram apenas enxaquecas, mas já estavam detectando um aneurisma, eu creio que o Senhor pode me curar. Eu creio que o Senhor pode dar sabedoria e direção para o médico, para a equipe, para que possam fazer uma intervenção. E se eu tiver que passar, Senhor, por todo o processo, que o Senhor me dê graça, que eu passe e que eu receba a cura. Essa era a minha oração. Então, durante o exame, durou uns 15 minutos. E ali, terminando o exame, o médico tocou no meu ombro e disse, nós terminamos, está tudo bem e não tem nada. Você não tem nada, Valesca. E ali, deitada, né, sem poder se mexer muito ainda, eu disse, como assim não tem nada, doutor? Ele disse, bom, fiz todas as imagens, não há nada no seu cérebro, está tudo bem. Mas a enfermeira vai te acompanhar e quando você estiver na sala, preparada, na sala de espera, eu vou lá conversar com você e com a sua família. E ali naquele momento, né, olhando para o céu, para a sala, né, daquele ambiente médico, totalmente frágil, vulnerável, dependente, porque quando nós estamos enfrentando algum tipo de doença, estamos dependendo do cuidado de outra pessoa, nós ficamos tão frágeis e tão dependentes de fato, e ali as lágrimas escorriam, então a assistente do médico, a enfermeira olhou para mim, sorriu,
e disse: você ficou surpresa? Você está chorando? Eu falei: sim, estou surpresa, estou chorando de alegria, de gratidão, porque eu sou mãe, tenho 2 filhos, tenho a Luísa, tenho o Miguel, e o que uma mãe mais pensa nesse momento é gratidão a Deus por poder estar bem, por poder ter vida e saúde para continuar na sua missão, na sua jornada, principalmente como mãe, mas também vem os sonhos de mulher, não é? Eu estou sonhando agora com o meu 3º filho, que é a minha faculdade, então sonho em me formar, sonho em trabalhar na sociedade, fazer bem para as pessoas através da psicologia, né? Continuo também com a minha missão na igreja, trabalho voluntário com as mulheres, e onde mais Deus quiser, com a minha família. Então, naquele momento, saber que não havia nenhuma barreira, né, física ali, neurológica, que eu não ia precisar passar por nenhum procedimento, foi um momento de muita alegria, de muita gratidão e de surpresas, né, que o Senhor nos preparou. Então, quando fui estar ali com a minha família e o médico veio até nós e disse: olha, Valesca, né, retomando, fiz o exame e não constatou-se nada. Então, minha família indagou: mas, doutor, ela fez o exame, fez a ressonância, e na ressonância foi dado o laudo que havia um aneurisma de 15 milímetros, perdão, de 10 milímetros do lado direito. Como explicar isso? Né? Sem muitos aprofundamentos, sem muitas explicações, o médico foi sucinto e ele disse: bom, não há muita explicação, não há o que dizer, pode ser, né, que o exame detectou aneurisma e podia ser uma curva da veia ali no cérebro, nós não sabemos dizer. Então, nós que cremos no poder sobrenatural do Senhor, nós que cremos na palavra do Senhor, que cremos no poder que há no nome de Jesus, na pessoa de Jesus, que Ele é real, Ele se manifesta, Ele cura, Ele realiza, né, o sobrenatural. Nós sabemos que foi o cuidado de Deus, que foi a misericórdia do Senhor, Ele me livrando de passar, né, pelo processo de cirurgia e pelo processo dessa enfermidade. Mas, queridas, e aqueles que me ouvem aqui nesse momento, o que nos traz gratidão e que eu posso retomar, né, o título dessa reflexão, desse compartilhar, as bênçãos, né, os benefícios do sofrimento, através daquela notícia, daquele diagnóstico, né, que eu recebi. Eu pude ter um processo, eu e não somente eu, mas a minha família, né, de 15 dias do diagnóstico de que havia um aneurisma, que eu precisaria procurar um especialista, passar por um processo muito delicado, até, né, o 2º exame mais específico, mais profundo, que eu pude receber o 2º diagnóstico de que não havia nada, de que eu estava bem, saudável e que a vida continuaria normal. Foram 15 dias, um curto prazo. Mas quando você está com um laudo, com um diagnóstico de morte iminente, de sequelas, de passar por um processo delicado, cirúrgico, tantas coisas são mexidas dentro de nós, tantas coisas foram mexidas dentro de mim, e eu pude me voltar ainda mais ao Senhor e falar: Deus, né, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer me ensinar nesse processo? Né? O que o Senhor quer me mostrar? Então, o sofrimento, ele nos torna mais sensíveis. O sofrimento, ele é um professor, porque ele te pega pela mão e te leva a caminhos que no momento da fartura, no momento da saúde, no momento da alegria, né, da festa, do júbilo, da celebração, muitas vezes nós não conseguimos ir. Né? O sofrimento, ele nos leva a caminhos, nos leva a lições de vida, a profundidades que em outras circunstâncias nós não poderíamos chegar. Então, cabe a nós sermos gratos pelas circunstâncias, por mais dolorosas e difíceis que elas sejam. E fazer a pergunta: não, por que eu, Deus? Por que isso está acontecendo comigo, no sentido de rejeitar e de desconfiar do amor e do cuidado de Deus? Mas a pergunta que nós podemos fazer, que eu fiz e que, né, eu acredito que é do agrado do Senhor, que é o que nós podemos fazer nesses momentos difíceis, é: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nesse momento? O que o Senhor quer me mostrar nessa situação? Como eu posso crescer? Como eu posso aprender? Como eu posso me tornar uma pessoa melhor? Então, na verdade, é o nosso olhar, né? É o nosso olhar, é o nosso foco que precisa ser, muitas vezes, mudado, ser aperfeiçoado. E as circunstâncias, a tribulação,
O sofrimento pode nos fazer isso, pode nos levar a isso. E aí, continuando aqui na reflexão, né, de Romanos 5, vou ler mais 2 versículos com vocês e vou caminhar para a minha conclusão aqui, né? Pretendo aí, com 30 minutos de live, concluir essa reflexão. Então, não estou me estendendo, vou terminar em poucos minutos. Concluindo, a palavra que nós lemos diz, retomando do verso 3 ao verso 5, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Então, nós podemos ver aqui que a tribulação, ela produz perseverança, ela produz força, ela produz determinação, nos faz, de fato, olhar para dentro de nós e buscar aquela força, aquele algo a mais, não desistir e não desanimar e não entregar os pontos, mesmo em situações difíceis. E diz também no verso 4, e a perseverança produz um caráter aprovado, né? Então, o sofrimento nos ensina a sermos constantes, perseverantes, fortes, determinados. E a perseverança nesse processo de não desistir, mas de prosseguir na fé, de não duvidar do amor de Deus, do cuidado de Deus, mesmo em momentos tão delicados, tão difíceis. Esse caminho de perseverar produz em nós um caráter aprovado, um caráter forte, um caráter sólido, que não se abala, que não se abate diante das circunstâncias. E mesmo que venha a se abater por um momento, não permanece prostrado. Esse é o desejo do coração de Deus para os seus filhos, para nós. Por isso que Deus permite o sofrimento, Deus permite, né? E Ele utiliza muitas vezes as tribulações para nos ensinar e preparar esse caráter, né? Forjar, retomar esse caráter forte em nós. E o caráter aprovado produz confiança, esperança. Olha o que diz o verso 5. Né? E o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do seu Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, nessa caminhada, nesse processo, né, através do sofrimento, das tribulações, vamos sendo perseverantes. Sendo perseverantes, o nosso caráter vai sendo aprovado, não apenas pelos homens, mas principalmente pelo Senhor, pelo nosso Deus. E ao termos um caráter forte, aprovado pelo Senhor, nós vamos vivendo nessa dimensão da esperança de ter um Deus que cuida não só aqui, agora, do nosso presente, que nos dá essa força para suportar essas aflições, que nos dá essa paz para vivermos esses momentos difíceis, mas ainda nos leva a uma perspectiva de uma esperança futura, de que a nossa vida não se resume só aqui e agora. E eu pude, nessa experiência, eu disse isso para o meu marido, eu disse isso para minha mãe, né, durante aqueles 15 dias que nós estávamos passando essa expectativa do que será, do que virá, né, do futuro, eu pude dizer isso para eles. Olha, eu creio e eu quero e eu aguardo a cura de Deus, o tratamento que Deus pode me proporcionar. Mas se o Senhor quiser me levar, se for da vontade de Deus me levar, eu sei para onde eu estou indo, né? Nós precisamos ter essa expectativa, essa esperança viva em Deus, de que a nossa vida aqui na Terra ela é momentânea, ela é passageira, e que muitas vezes será cercada de grande sofrimento, de grandes lutas, de grandes enfrentamentos. De que Deus nos prometeu que estaria conosco todos os dias. Jesus prometeu, garantiu isso. E que quando nós convidamos o Senhor, Senhor, me dá força, me dá paz, me dá graça para enfrentar essa luta, nós podemos sentir, nós podemos provar dessa paz, dessa presença gloriosa do Espírito Santo nos consolando e nos dando, inclusive, alegria, gratidão por estarmos passando pelas situações mais difíceis. Não só pelos momentos de fartura, de bênção, de festa, de celebração, mas também de encontrar a bênção, a gratidão e a alegria diante do sofrimento. E aí, né, eu compartilho com vocês Romanos 8:28, como eu citei. Romanos 8:28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito.
Deus nos chama, Deus nos atrai com seu amor através da pessoa bendita de Jesus. E quando nós somos atraídos à presença de Deus, entregamos a nossa vida nas mãos dele, nós podemos descansar, confiar. E no primeiro dia, né, que eu recebi aquele diagnóstico, no dia 24, né, no dia 24 de novembro, no dia 20 de novembro, que eu pude estar num culto aqui na comunidade Maringá, que nós congregamos na igreja de Maringá. E eu estava ali naquele culto, e eu pude colocar diante de Deus a minha vida. Eu falava, Senhor, eu confio, né? E na minha comunhão com Deus ali, naquela oração, naquela entrega, durante o culto, durante o louvor, a visão que eu tinha, a interpretação que eu tinha de mim mesma diante de Deus era como uma pessoa que está, sabe, segurando no corrimão. Quando a gente está segurando no corrimão, a gente está descendo um degrau, uma escada, e você tem segurança, então você segura no corrimão para você não cair. E naquele momento, a minha oração, minha entrega a Deus eu tinha essa visão de mim mesma diante de Deus, como se eu estivesse segurando num corrimão, que eram as minhas convicções, o meu controle, a minha agenda, o meu domínio humano, e ali Deus falava, solta, confia, né? Então solta daquilo que você está agarrado em você mesmo, nos seus conhecimentos, no seu dinheiro, na sua saúde, e se lança, né? E confia no Pai, confia no Senhor. E eu pude, então, viver essa experiência de confiar, de entregar a minha vida, minha mente, meu espírito, minha alma, por completo ao Senhor, e deixar Ele construir, Ele escrever a minha história. E eu pude viver e desfrutar desse milagre sobrenatural. E aí eu queria deixar para vocês, então, né, compreender, deixar essa frase que eu li no devocional e marcou muito meu coração, no devocional de ontem pela manhã, e diz assim, compreender a revelação de Deus não depende da mente humana, mas do coração submisso ao Senhor. Então, compreender a revelação de Deus, os propósitos de Deus, não depende da nossa mente, porque nós vamos estar diante de situações que a nossa mente não vai compreender. Os médicos não vão saber explicar, a ciência não vai saber dar respostas, né? Os filósofos, as teorias, as pessoas, o dinheiro, a fama, nada vai poder nos responder os nossos anseios e as nossas perguntas. E muito menos compreender quem Deus é e como Ele é. Mas o nosso coração humilde e submisso, dizendo, Senhor, eu não sei tudo, eu não posso tudo, mas eu confio, mas eu entrego, eu me submeto, né, ao Senhor, à sua soberania. E aí quando a gente entrega esse coração humilde, reconhecendo a soberania de Deus, nós podemos descansar e viver, então, esse cuidado extraordinário do Pai. E deixo duas frases também para vocês e encerro a nossa live de hoje com muita gratidão por estar aqui com vocês, que nos acompanharam, que me acompanhou. Que Deus abençoe cada um. Eu gostaria de deixar duas frases de um autor que eu tenho lido aqui na faculdade, nesse primeiro bimestre do ano, que impactou muito a minha vida, Viktor Frankl. Quem quiser, quem gostar aí, pode ver. Viktor Frankl também trabalha com psicologia, foi um grande autor e ele viveu no campo de concentração dos nazistas, né? Ele foi um prisioneiro durante anos no campo de concentração, né? Preparado ali por Hitler. E ele já tinha essa teoria e ele pôde comprovar a teoria que ele desenvolvia, né? Dentro da psicologia e da psiquiatria. E ele pôde viver grandes sofrimentos. E diante de tanto sofrimento, de tamanha crueldade humana que foi, né, o Holocausto dos judeus, que foi ali aquela concentração de pessoas presas e sendo mortas e sendo maltratadas, ele ali dentro pôde testificar da sua teoria. E ele disse duas frases que me marcam muito e eu gostaria de também encerrar com elas. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Nós precisamos ter um porquê de viver, um porquê de superar. E Cristo é a razão da nossa fé. Cristo é a razão da nossa vida. Quando nós temos Cristo como o porquê de viver, como o propósito de vida, temos a nossa família, temos nossos filhos, temos uma missão ainda a desenvolver nesta vida, nós superamos, nós ultrapassamos qualquer barreira, qualquer empecilho. Nada pode nos paralisar, ainda que sejam situações, né, de tamanho sofrimento. E uma outra frase que ele diz, que também é muito importante, que nos faz refletir, eu quero encerrar com ela, diz assim: quando não podemos
mas mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Há situações que estão além de nós. Uma enfermidade, uma pessoa que se vai, um luto, né? Uma morte, uma situação que vai além das nossas condições. Quando nós não podemos mudar aquela situação, então nós somos desafiados a mudar a nós mesmos. E nós somos desafiados, então eu quero encerrar isso, a mudar o nosso olhar, o nosso foco. Não olhe para o seu problema, para o seu diagnóstico, para a sua luta, para aquilo que você está enfrentando, mas olhe para o Senhor Jesus, olhe para o seu Criador e coloque nele a sua esperança, a sua expectativa, e ele vai te dar força e paz para passar o seu presente, o seu aqui e agora, diante dessa situação, e vai também ampliar a sua visão, te fazendo enxergar um futuro melhor, uma situação melhor, e que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Muito obrigada a todos, Tati, Drica, pelo convite, pela oportunidade. Que Deus abençoe as mulheres nesse mês de março, não somente nesse mês, mas durante todo, né, todos os nossos dias de vida, que nós possamos, né, glorificar o Senhor com a nossa existência, vivendo por um porquê, tendo um porquê, né? Nós podemos suportar qualquer situação, qualquer intempérie dessa vida. Então, que Deus abençoe, e gostaria de fazer uma oração, né? Não costumo orar dessa forma, via online, mas Deus tocou o meu coração. Enquanto eu estava hoje me preparando para esse encontro com vocês, preparando essa reflexão e orando ao Espírito, pedindo ao Espírito Santo em oração, direção, eu senti fortemente o meu coração de orar. Então, se alguém que está me ouvindo agora está passando por algum sofrimento, está vivendo um grande desespero, angústia, ou que vai ainda ouvir essa mensagem, feche os seus olhos, coloque a sua vida, o seu coração, esta situação diante do Senhor, porque o Senhor, ele é soberano e ele está aqui comigo e ele está aí com você. Deus não está limitado a paredes, a lugar, mas ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então coloque seu coração, seus pensamentos em Deus, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor, e eu vou encerrar com essa oração. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, porque nesse momento eu pude compartilhar um pouco do que o Senhor tem feito na minha vida. Podemos ler a Tua palavra e alegrar o nosso coração, inclusive, Senhor, diante dos sofrimentos que nós enfrentamos. Pai, eu te peço em nome de Jesus, se há pessoas que estão me ouvindo nesse momento, ou mesmo aquelas que ainda vão ouvir essa mensagem, estão, Senhor, passando por algum tipo de sofrimento, que estão enfrentando, Senhor, alguma angústia, desespero, que estão, Senhor, sem um propósito de vida, ou estão perdendo o seu propósito, seu sentido de vida. Pai querido, que o Senhor possa entrar nesta hora através do Teu Santo Espírito. Envia cura, envia libertação, envia alegria, envia paz, aquilo que só o Senhor pode dar para nós, Senhor. Aquilo que o homem, que a ciência, que os médicos, que nenhum recurso natural pode proporcionar, mas que o Teu Espírito pode proporcionar a nós a cura, o milagre, o sobrenatural, o impossível, a surpresa que pode vir das Tuas mãos. Concede àqueles que estão, Senhor, necessitados nesse momento e que estão me ouvindo, Senhor, que o Senhor preparou que me ouvissem. Pai, completa a Tua obra na vida dos Teus filhos, das Tuas filhas, que sejam abençoados, assim como eu fui pela Tua graça. Eu oro e agradeço no nome santo e poderoso de Jesus. Eu creio em milagres, eu vivo milagres. Creia também, viva também, testemunhe, glorifique o nome do Senhor, porque Ele é maravilhoso. Amém? Que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe. Parabéns, mulheres, pelos nossos dias. Que Deus abençoe a todas. Um beijo.